Podem sentar, queridos. Curve sua cabeça um pouco, converse com Deus, aquiete o seu coração, porque você não está aqui por acaso, nem por coincidência, nem está nos acompanhando pela internet, também por acaso, ou porque você não tem outra coisa a fazer, mas simplesmente porque Deus moveu o seu coração e as suas circunstâncias para estar aqui, para estar nos acompanhando, é porque Deus tem algo para o seu coração. Diga para Ele que você quer ouvir a voz dEle, que você deseja entender a sua palavra. Senhor, Tu sabes como estamos, Tu sabes o que somos e Tu sabes como nos sentimos. E sobretudo, Senhor, Tu sabes do que precisamos para que haja mudanças nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra sim nos alimente. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu só te peço, em nome de Jesus, que Tu a faças ouvir, para a glória Tua, somente Tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos tempos, sempre que Deus tem me dado a oportunidade de ministrar a palavra deste lugar, tem inquietado e inflamado o meu coração as últimas frases de Jesus na cruz do Calvário. Já falamos para os irmãos até a quinta frase do que Jesus disse ali na cruz. E essas 7 frases de Jesus, elas formam 7 pilares para a nossa vida. 7 pilares que são fundamentais para construirmos uma vida bem-sucedida, uma vida de realizações, uma vida de harmonia com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Ninguém consegue construir uma casa se ela não estiver bem alicerçada. Ninguém constrói um prédio se não tiver colunas bem fincadas. Também ninguém constrói uma vida bem-sucedida e harmoniosa se não o fizer sobre colunas fortes. E estas são 7 colunas que o Senhor Jesus nos dá nos últimos instantes da sua vida. Porque nos últimos instantes da vida de um homem, geralmente, se ele puder falar, ele vai dizer as coisas mais importantes da vida. Nos últimos instantes da vida de um homem, não tem tempo para conversa mole, não tem tempo para conversa fiada, não tem mais tempo para enrolar nem enganar os outros. As oportunidades são muito pequenas e os que estão no fim da vida, no último instante de vida, querem aproveitar ao máximo essa oportunidade, ainda que seja para dizer uma única palavra. Jesus deu-nos 7 pilares e o primeiro foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois de dizer isso, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele deu uma palavra de perdão primeiro para aqueles que o feriam e para aqueles que o machucavam. Depois ele diz ao malfeitor que estava num dos seus lados: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi uma palavra de salvação. A terceira frase foi uma frase de honra, porque ele estava ali contemplando a sua mãe e o discípulo amado, e disse a ela: mulher, eis aí o teu filho. E disse a João: eis aí a tua mãe. E ele honrou a sua mãe até o último instante da sua vida. E eu tenho lembrado nessas palavras para os amados: nunca esqueçam, queridos, honre sua mãe e seu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. Mesmo que você o ache chato, mesmo que você reclame da sua mãe, mesmo que ela lhe dê um trabalho medonho, mas ela é sua mãe, honre-a. E ele é seu pai, honre-o. Deixe de estar colocando defeito no seu pai e na sua mãe e passe a honrá-lo, e menos de reclamá-lo e mais de honrá-lo, porque isso é muito importante e é bênção do Senhor. E a quarta frase de Jesus na cruz foi uma palavra de fragilidade. Ele disse: por que me desamparaste, meu Deus? E ali mostra a fragilidade e as dores da alma de Jesus. A quinta palavra de Jesus foi esta: tenho sede. E quando ele disse tenho sede, estava ali nos seus últimos instantes. O corpo precisava de água, mas Jesus precisava que uma profecia ainda fosse cumprida a seu respeito. O corpo dele estava sem aguentar mais de tanta necessidade de um pouco de água, mas a sua mente estava tão lúcida, mas tão consciente do que ele estava fazendo, que apesar da sede que o consumia, ele se lembrou de que havia uma profecia que faltava ser cumprida.
E ela estava no Salmo 69, quando Jesus disse: tenho sede. Seu corpo precisava de água, mas os soldados lhe deram vinagre. E assim se cumpriu o Salmo 69, quando diz: na minha sede me deram de beber vinagre. Pois é, querido, às vezes na nossa vida, quando pedimos uma coisa, recebemos outra. E no último domingo, quando preguei aos amados, disse: o que fazer quando nós pedimos uma coisa e recebemos outra? O que fazer? É exatamente o que hoje você vai entender. Depois do vinagre veio o estar consumado. Porque a tendência nossa, a tendência humana de todos, é sempre a mesma. Quando nós pedimos algo e não recebemos, nós temos uma tendência de reclamar. Temos a tendência de nos frustrar. Temos a tendência de achar que não foi bom, porque pedi uma coisa boa e recebi uma coisa ruim. E quantas vezes você não tem feito isso? Quantas vezes você não reclamou até de Deus, porque pediu uma coisa boa e veio uma coisa ruim e você não entendeu por quê? Querido, se tu pedes algo bom a Deus, e ninguém pede coisa ruim a Deus. Ninguém pede um câncer: Senhor, dá-me um câncer logo, em nome de Jesus. Ninguém, quando está doente, diz: Senhor, me chama logo. Não, você diz: Senhor, me cura, me abençoa, me livra do mal. Sempre pedimos coisas boas, mas reclamamos de Deus quando pedimos coisas boas e não as recebemos. E mais, reclamamos ainda mais quando ao invés de recebermos coisas boas, recebemos coisas ruins. Jesus pediu água e recebeu vinagre. E quando reclamamos, construímos uma armadilha. Quando murmuramos, construímos uma armadilha para nós mesmos. Porque quando reclamamos das coisas ruins que recebemos e não entendemos que elas provêm de Deus, porque para Jó, mesmo recebendo a perda de todas as coisas, Jó disse: não receberia eu do Senhor tanto o bem quanto o mal? Ele soube reconhecer que tudo o que ele havia recebido vinha de Deus. E tu precisas aprender a entender isso. Deixa de estar atribuindo ao inimigo as coisas desagradáveis que vêm à tua vida, porque nem sempre as coisas desagradáveis vêm do inimigo, nem sempre vem daquele que tu atribui ser o inimigo. Às vezes as coisas desagradáveis vêm de Deus. Então aprende a atribuir tudo que tu recebes vir de Deus, porque se tu és filho de Deus, nem o maligno te toca, nem o maligno chega perto de ti para te tocar, sem que seja pela provisão do Senhor e pela permissão do Senhor. Às vezes caímos na armadilha quando pedimos uma coisa e recebemos outra. E a armadilha é contra nós mesmos ou contra as pessoas que amamos. Os dois discípulos no caminho de Emaús, quando depois da morte de Jesus, estavam em direção à cidade de Emaús, eles estavam ancorados ao passado, falando das coisas que tinham acontecido. E Jesus estava no meio deles, conversando, falando das Escrituras, e conversando com eles, disse: o que é que vocês estão falando? E eles disseram: tu não sabes as coisas que têm acontecido ultimamente? E Jesus disse: que coisas? Às vezes é isso que acontece com a gente anda ancorado, acorrentado às dores do passado, que não enxergamos quem está presente no nosso lado. Às vezes reclamamos de tantas perdas, e tantas dores, e tantas angústias, e não percebemos que o Senhor Jesus está pertinho da gente, inflamando o coração da gente com a presença dEle. Mas a dor é tão grande que não damos importância à presença de Jesus. O que fazer? Quero que você entenda que quem aprende a perdoar, experimenta se curar. Diga isso comigo. Quem aprende a perdoar, experimenta se curar. Mais forte. Quem aprende a perdoar, experimenta se curar. E quem se cura com perdão, se apropria da salvação. E quem recebe a salvação, experimenta honra e autoridade. E quem pratica honra e crê na palavra, experimenta o cumprimento da promessa de Deus. E quem experimenta o cumprimento da promessa, recebe a quitação. E por isso, quando Jesus disse, depois de tenho sede, Jesus olhou para tudo aquilo e disse: está consumado. Quitado, resolvido. Como é que você vê a Jesus ali na cruz? Alguns o veem como mais um revolucionário, outros o veem como profeta, outros o veem como um criminoso ou como um malfeitor. Mas se tu queres ver Jesus como intercessor, ele continua dizendo lá da eternidade: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Se tu queres vê-lo como rei, Jesus continua dizendo da eternidade: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele continua garantindo a nossa salvação. Tu queres identificá-lo como honra, guardião da honra? Ele honrou sua mãe até o último dia. Ele honrará também a sua palavra para cumpri-la até o respeito, para a glória do seu nome. Amém. Tu queres ver a fragilidade de Jesus? Ele conhece a tua alma, porque a alma dele também sofreu. Ele conhece a tua fragilidade, porque ele também sentiu fragilidade. Ele conhece o desamparo, porque ele também passou por desamparo. Ele conhece a traição, porque ele também foi traído. Ele conhece a ira dos outros, porque ele também recebeu ira das pessoas. Ele consegue entender a humilhação que muitas vezes fazem contigo, porque ele recebeu a humilhação dele. O cuspiram, o espancaram, o machucaram, e ele soube experimentar, e em tudo foi provado, sem nenhum pecado. Queres entender a realidade dos seus sofrimentos corporais? Ele disse: eu tenho sede. Em outros momentos ele teve sono, fome, cansaço, fadiga. Ele passou por todas as necessidades que nós as temos. Queres entendê-lo como consumador da tua salvação? Então escuta ele dizer lá do Calvário: está consumado. Diga comigo. Mais uma vez: está consumado. Esse é o desafio. O que fazer quando pedimos uma coisa e recebemos outra? Porque dívida, querido, dívida é algo que precisa ser pago. Claro. Tem gente que usa assim: devo, não nego. Vocês sabem dessa frase? Tem gente que diz assim: devo, não nego. Não, todos sabem, alguns diminuíram de dizer, mas todos sabem, né? Devo, não nego, pago quanto puder. Alguns usam isso, não é verdade? Mas dívida pressupõe uma obrigação de ser paga. E você paga com dinheiro ou sem dinheiro. Alguns pagam com a própria vida, mas a dívida tem que ser paga. Você precisa pagar o que deve. Aprenda isso, honrar o que deve. Porque dívida tem que ser paga. A Bíblia Sagrada registra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 7, que uma mulher estava sofrendo porque seu marido havia morrido, mas tinha deixado uma dívida. E o cobrador veio e disse: agora eu vou levar seus 2 filhos como pagamento. E ela foi ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, e disse: agora não tenho como pagar, eles vão levar meus 2 filhos para quitar essa dívida. E Eliseu disse: vai, pega vasilhas emprestadas da tua casa, aos teus vizinhos. O que é que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ele disse: então tá, você tem. Se não tem nada e tem uma botija de azeite, já tem alguma coisa, porque Deus não tinha nada e fez todas as coisas do nada. Então de uma botija de azeite ele pode fazer muita coisa. Não fique reclamando que você não tem nada. Você tem um Deus que é dono de todas as coisas. E Ele vai abençoar sua vida, para que você possa trabalhar honradamente, honestamente e pagar as suas dívidas. Amém? Amém. E nada de esperar que os outros, ou que caia dinheiro do céu, ou que o banco pague a sua conta. Escuta. E Eliseu disse àquela mulher: vai, tranca a tua porta, fecha, coloca o azeite que tem, o pouquinho que tem, nas vasilhas. E ela colocou, encheu todas as vasilhas, e quando acabaram-se as vasilhas, parou o azeite. E ela foi ao homem de Deus e disse: e agora, o que é que eu faço? Com tanto azeite dentro de casa, o que é que eu faço? O profeta diz: faça o que é justo. Quem deve tem que ir. Então em 2 Reis capítulo 4 versículo 7, o profeta disse a ela: venda o azeite, pague a sua dívida e viva do resto. E ela se tornou uma grande empresária de azeite, porque pagou a dívida e montou a empresa dela, e viveu o resto da vida com o resto. Ora, com o resto, era muita coisa. Dívida tem que ser, vamos lá, dívida tem que ser paga. Por isso Jesus no seu ministério também nos ensinou que dívida tem que ser paga. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus ensinou sobre isso. Jesus ensinou sobre o perdão e sobre dívidas. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola.
E diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor que veio pedir contas aos seus servos. E tinha um servo que devia pra caramba. Vamos colocar as cifrazinhas em milhões. A gente escuta tanto milhões, milhões, ou bilhões, bilhões, tá. Mas escuta, este servo devia milhões, e não tinha como pagar. E o Senhor então chamou e disse: vai pagar tua conta. E ordenou o Senhor que fosse vendido ele, que fosse vendida a mulher dele, os filhos dele e tudo que tinha para pagar a dívida. Mateus capítulo 18. E aquele servo foi ao Senhor, se prostrou e disse: tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar a dívida. Certo? Estava certo. Ele tinha que pagar. E aquele servo se humilhou ao Senhor e disse: tenha paciência comigo, eu vou lhe pagar a dívida. Mas a Bíblia diz que ele não tinha com o que pagar. E o Senhor olhou para aquela situação dele e disse: meu filho, vai embora, você não deve mais nada. Rasgou assim a conta, não deve mais nada. Vai em paz, você não me deve mais nada, está pago, quitado. E ele se levantou, morrendo de quê? De felicidade, de alegria. E ele muito entusiasmado, porque foi perdoado uma dívida imensa que ele não podia pagar, nem vendendo ele, a mulher, os filhos e tudo que tinha não podia pagar, morrendo de felicidade. E quando ele saiu da frente do seu senhor, ele encontrou um outro conservo, que devia a ele uns centavos, umas moedinhas, 100 dias de trabalho. E sabe o que ele fez? Ele pegou aquele conservo pelo pescoço, começou a sufocá-lo e disse: agora você tem que me pagar. Agora você tem que me pagar, porque você está me devendo. E na porta, depois então, pegou o camarada, segurou pelo pescoço o Marconi, começou a sufocá-lo e disse: vai me pagar. Ele disse: mas Senhor, ele usou a mesma frase: tenha paciência comigo. A mesma frase, que eu vou lhe pagar. Dívida tem que ser? Ele pediu paciência. E sabe o que esse servo fez ao conservo? Pegou o conservo e colocou na cadeia, para que ele pagasse a dívida da cadeia. O prendeu. Esse primeiro servo devia milhões e não podia pagar, e disse ao seu senhor: tem paciência comigo. E ele recebeu perdão. Aí ele vai a um conservo que olha para ele e diz: mas tenha paciência comigo que eu vou lhe pagar. E ele recebeu prisão. Ele recebeu perdão do Senhor porque ele recebeu do caráter do Senhor. Mas ele deu prisão ao seu conservo porque ele deu do seu caráter. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir bem direitinho para você não esquecer nunca mais. Perdão sem transformação é enrolação. Muitos recebem perdão e não mudam o caráter. Este servo recebeu o perdão e continuou com o mesmo caráter mau dele. Ele saiu lá fora e pegou o conservo que devia centavos e o colocou na prisão. Porque ele recebeu o perdão, mas não mudou o... recebeu o perdão, mas não mudou o caráter. E tem muita gente que recebeu o perdão de Deus, mas não quer nada com mudança de vida. Não quer nada com mudança de caráter. O caráter continua doído, machucado e machucando os outros. Quer a misericórdia de Deus para si, mas não exerce misericórdia para com os outros. Quer que Deus lhe perdoe, mas não perdoa ninguém. Recebe o perdão de Deus, mas continua com a amargura no coração, vê o seu irmão e passa de longe, passa de largo. E aquele que disse alguma coisa fica machucado, magoando. Querido, se você recebeu o perdão de Deus, preste atenção a isso. Perdão de Deus implica em transformação de vida. Diga isso comigo. Perdão de Deus implica em transformação de vida. Isto. O servo pediu paciência e recebeu perdão. O outro lhe pediu paciência e recebeu prisão. Sabe,
Quando a pessoa guarda uma coisa sem perdoar, só espera uma oportunidade para se vingar. Quer aprender? Guarda isso aí, vamos lá. Quando uma pessoa guarda uma coisa sem perdoar, espera uma oportunidade para se vingar. Diga comigo. Quando uma pessoa guarda uma coisa sem perdoar, espera uma oportunidade para se vingar. E é disso que Jesus está falando hoje para lhe ensinar uma coisa. As coisas que não são perdoadas no coração, elas têm dois destinos. Ou você se vinga contra aquele que lhe feriu, ou você se vinga adoecendo o seu corpo. Ou você se vinga mostrando o seu caráter, ou você se vinga mostrando a sua culpa no seu corpo adoecendo. E Jesus na cruz do Calvário nos ensina na sua penúltima frase uma coisa: se algo te machucou, se algo te feriu, se algo tem destruído o teu coração, aprende uma coisa: vingança é um prato que se come frio, e vingança não traz benefício para ninguém. E se alguém te machucou e tu esperas uma oportunidade para vingar-se, como alguns dizem, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. Escuta, filho, nunca tu lograrás êxito esperando por vingança. Porque se alguma coisa te machucou, aprende a lidar com ela assim, como eu vou te dizer agora. Os discípulos no caminho de Emaús ainda estavam arrastando as dores do que tinha acontecido. Se você continuar arrastando as dores das mágoas, vai continuar adoecendo a si mesmo e adoecendo aos que cercam você. Mas você pode fazer uma segunda coisa com as dores que ferem a sua alma, que feriram a sua alma. Você pode fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aprenda a dizer com aquilo que aconteceu na sua vida: está consumado. Diga comigo: está consumado. Se alguma coisa te machucou, te feriu, te angustiou, se tu te decepcionaste com alguém, escute o que eu estou te dizendo: ou tu vais aprender a te vingar contra isso que te magoou, ou tu vais aprender a dizer: está consumado, está resolvido. Você não pode voltar o leite que foi derramado. Você não pode voltar atrás àquilo que alguém lhe fez, já foi feito. Não tem como você sair murmurando, lamentando. E tem gente que fica dizendo: ele me fez isso, isso e isso. Aí conta hoje, conta amanhã, conta depois da manhã, conta daqui a um mês, conta daqui a um ano, conta daqui a 10 anos. E continua sofrendo com a mesma dor. Querido, aquilo que lhe causou dor, aquilo que lhe aconteceu na vida, aquilo que já lhe feriu, aprenda a dizer: está. Diga bem forte: está consumado. Eu não preciso me ancorar na dor do passado. Eu não preciso me ancorar na mágoa do passado. Eu não preciso ficar olhando para aquele que me feriu. Está resolvido. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aprenda a levantar a sua cabeça, erguer os olhos para frente, meu filho. Se alguém foi injusto com você, foi injusto. Pronto, haja com justiça. Se alguém foi maldoso com você, não tem que você ser maldoso com os outros. Se alguém foi mau caráter com você, não tem que você ser mau caráter com os outros. Se alguém pisou na bola com você, não tem que você pisar na bola com os outros. Se alguém foi injusto com você, não tem que você ser injusto com os outros. Aprenda uma coisa: Jesus olhou para a maior das dores e a maior das injustiças, o maior dos absurdos que se fez contra ele, e até no último instante de dizer: eu tenho sede, ao invés de lhe darem água, lhe deram vinagre. E ele disse: está resolvido. O soldado nem sabia o que estava fazendo, estava lhe dando vinagre. Mas ele não ficou perguntando: e por que você está me dando vinagre ao invés de me dar água? Ele disse: está. E foi esta palavra de Jesus na cruz do Calvário que diz para mim e para você: ei, meu filho, sua salvação está resolvida, está consumada. Mas Deus, e tu vais perdoar uma pessoa tão ruim como Tércio? Miserável deste, que se o bispo soubesse quem ele é de verdade, não deixava nem entrar na porta da igreja. Aí Jesus diz: já está consumado, está perdoado. Mas e o que ele é?
Ele era uma velha criatura, agora é uma nova criatura. Está consumado. Olhe para a sua dor, meu filho, hoje, e diga: está consumado. Deixe de estar olhando para o passado, para as dores que já passaram na tua vida. Olha para frente, ergue tua cabeça. E se a culpa vier na tua lembrança, na tua memória, alguém quiser te culpar de alguma coisa, olha para a cruz do Calvário e diz: está consumado, está resolvido. Não tem mais nenhuma pendência, não tem mais nenhuma dívida. Ou eu vou adoecer olhando para o trás, para os mágoas, para as dores, para a calamidade da minha vida, ou eu vou me curar olhando para o Senhor Jesus, que me perdoou de todos os meus pecados, que me lavou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, que as minhas vestes eram imundas e podres, e Ele tornou-as mais alvo que a neve, e que meus pés estavam mergulhados na podridão, na lama, no lamaçal de pecado, e Ele me tirou da lama, Ele me firmou os passos sobre uma rocha, Ele colocou os meus pés firmes nele, e mesmo que eu estava antes imundo, podre, sujo, Ele me lavou com o seu sangue, e tirou o meu velho nome, e me deu um novo nome, e me tirou a velha vida, e me deu uma nova vida, e me tirou as dores, as agruras, as agonias do passado, e me diz agora: olha para frente e desce caminho, porque está consumado, está resolvido, está resolvido. Deixe de se ancorar nas misérias do passado, porque até seus pecados, aqueles mais indignos ou indignos de serem ditos, os mais sujos da sua vida, ou aqueles bem pequenininhos que você acha que é só um pecadinho, é pecado do mesmo jeito, todos eles foram cravados na cruz do Calvário, e está consumado, e está consumado. Não tem mais dívida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: e Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, e removeu inteiramente e encravou na cruz. Inteiramente. Não falta mais nada. Tetelestai. Está pago. Está quitado. Não só os seus pecados, está quitada a sua dor, está quitado o seu sofrimento da alma, está quitada a agonia da sua vida, está quitada. Não caminhe mais carregando o fardo dos sofrimentos alheios, nem das dores que não são mais suas. No Calvário está consumado. No Calvário foi resolvida a conta. No Calvário foi perdoada a dívida. No Calvário, a salvação se consumou. No Calvário, Ele disse: está tudo pago. Não deve mais nada. Curve a sua cabeça e vamos louvar o Senhor.